Olá, está começando o Chão e Paz, o seu programa do bem. Hoje vamos falar sobre o projeto Raquel em Salvador, que oferece atendimento psicológico e espiritual a mulheres que passaram pelo trauma do aborto. E você vai conhecer uma iniciativa que resgata a cidadania de quem vive nas ruas. E mais, o papel fundamental dos catequistas na evangelização. O Chão e Paz está no ar. Mulheres que sofrem a síndrome pós-aborto são atendidas pelo projeto Raquel em Salvador por profissionais da área de saúde e psicologia, além de sacerdotes responsáveis pela orientação espiritual neste momento delicado. A partir de agora, você confere uma entrevista com a professora e mestre Isaura Cunha, assistente pastoral na Diocese de Boston, nos Estados Unidos. A síndrome pós-aborto, que é uma reação traumática a esse processo, é tratada no projeto Raquel aqui em Salvador, e é sobre este assunto que eu converso agora com a professora e mestre Isaura Cunha. Isaura, é um prazer recebê-la aqui no programa Chão e Paz. Muito obrigada pela participação. Muito obrigado, eu. Então, de que forma, um prazer é nosso, de que forma esse processo, essa síndrome pós-aborto é tratada no projeto Raquel aqui? Pois, a síndrome pós-aborto é um número de sintomas, portanto, que se desenvolvem e que nós temos experiência que se desenvolvem após um aborto, feito um aborto, não é? Estas mulheres vêm procurar normalmente o projeto Raquel para lidar com esta experiência que tiveram do aborto. Eu vou só definir um pouco o que é o projeto Raquel para ter uma ideia exatamente deste tipo de trabalho. Portanto, o projeto Raquel é um trabalho de luto e de reconciliação. É um trabalho que é feito só a nível de diocese e com a aprovação do bispo. Portanto, o projeto Raquel só pode existir se o bispo der autorização, e só existe um projeto Raquel dentro de uma diocese, né? Este trabalho é um trabalho, como eu já fiz referência, pastoral e psicológico. É um trabalho e um entendimento que tem que ser feito a nível profissional. E a razão é porque nós nos encaramos com pessoas extremamente vulneráveis. Quando elas procuram o projeto Raquel, já passado alguns anos dessas experiências, muitas destas pessoas já trazem históricos de traumas ou não, mas são pessoas que têm vivido uma vida muito magoada e com problemas emocionais e de relacionamento. De forma que tem que ser um trabalho feito a nível profissional, para podermos lidar com esta situação. Portanto, é um trabalho integrado, é um trabalho feito através dos sacerdotes e de psicólogos, não é? Claro que os leigos são as pessoas que fazem a maior divulgação deste trabalho, mas o trabalho é feito, e este processo de atendimento é feito mais a nível profissional. Portanto, estas mulheres vêm, como eu já fiz referência, com grandes problemas, às vezes de traumas, e outros que foram causados exatamente por causa do aborto. E como é que a gente pode definir o conceito da síndrome pós-aborto? A palavra síndrome quer dizer um número de sintomas que são manifestados, não é? Nós nos Estados Unidos, eu por exemplo, nos Estados Unidos, eu não posso fazer referência ao síndrome pós-aborto porque não é aceito para a Associação Psiquiátrica Americana. É mais reconhecida a nível internacional, mas não nos Estados Unidos. E de forma que são um número de sintomas que estas mulheres trazem que se manifestam através do ciclo da vida delas. São sintomas graves de depressão, são sintomas graves de transtornos de ansiedades, de pânicos, de traumas que elas têm, e de forma que este tipo de sintomas, este tipo de sintomas psicológicos acabam por paralisar a vida de uma pessoa, não é? Faz parte da doença mental, estes transtornos, não é? Que acabam por se bloqueiam o ciclo de vida da pessoa e paralisa a pessoa ali. Quando elas vêm a ser atendidas, muitas delas têm, como eu já disse, tiveram grandes problemas durante a vida delas de depressões e ansiedades, muitas com dependências químicas e álcool, e muitos pobres relacionamentos. O Papa Francisco tem destacado nas homilias que a Quaresma é um período em que devemos buscar a aproximação com Deus. E para isso,
É preciso ir ao encontro dos nossos irmãos necessitados. É isso que move o projeto Levanta-te e Anda, com sede em Água de Meninos, onde ajuda pessoas em situação de rua a resgatar a dignidade. Morar na rua foi a saída encontrada por Israel dos Santos após perceber que estava viciado em drogas. Sem conseguir encarar a família, passou cerca de 10 anos sobrevivendo em Salvador, sem endereço e sem rumo. Emprego, banho mesmo, que às vezes assim eu ficava sem... Ficar assim sem procurar o local certo mesmo de tomar banho. Essa realidade mudou há um ano, quando passou a fazer parte de um projeto que resgata a dignidade e a cidadania de quem vive nas ruas. Para frente, do que eu quero mesmo é tirar meus documentos, como assim, o projeto Levanta-te e Anda está correndo atrás. De eu terminar de tirar meus documentos e depois que eu tirar meus documentos, procurar um emprego. A proposta do projeto é despertar o desejo nas pessoas que estão na situação de rua do levantar e caminhar, né? A partir do processo deles, eles sendo protagonistas da sua história, da sua vida, né? É a gente dar a mão para levantar e que eles possam caminhar. Esse trabalho completa 6 anos no mês de abril e já mudou a vida de pelo menos 40 pessoas, que hoje têm onde morar e são capazes de gerar renda para o próprio sustento. É o que busca André de Santana. Mesmo sem esquecer as circunstâncias que lhe fizeram parar nas ruas, ele já consegue visualizar um futuro diferente. Eu já estou prestes a aposentar, aí estou esperando aí, porque eu já trabalhei muito, né? E agora tem que esperar e completar a idade, agora já está próximo, né? É coisa de família, né? De problema de... Minha mãe faleceu. E a mulher que eu tive também se separou de mim, aí veio... Aí eu fiquei sem documento, né? Não resolve nada, não. Da minha família mesmo, a única pessoa que eu acreditava mesmo era minha mãe, né? Porque sabe que mãe é mãe, né? A possibilidade de colaborar para mudar a vida dessas pessoas fez esta noviça se tornar voluntária do projeto Levanta-te e Anda há quase 2 anos. E depois de todo esse tempo, quem se considera ajudada é ela mesma. No voluntariado, muitas vezes a gente pensa que vem para ajudar, né? E acaba que é mais ajudado até do que ajuda. Eu tenho esse sentimento hoje. Eu fui muito ajudada aqui porque me ajudou como pessoa humana mesmo, a quebrar preconceito, né? De chegar perto de uma pessoa em situação de rua, de falar. Fui me apaixonando pelo lugar, pelas partilhas das pessoas em situação de rua e fui me envolvendo com a situação, né? O projeto Levanta-te e Anda, ele é administrado pela ASA, ele pertence à ASA, Ação Social Arquidiocesana, né? E nós temos toda a diretoria, mas na equipe diariamente aqui nós temos os educadores, temos eu como assistente social, tem uma psicóloga, né, que faz parte também, tem um administrador que está na ASA, mas faz parte da equipe também conosco. Valeu a pena, sou pescador de ilusões, sou pescador. E nós temos as parcerias, né? Nós temos uma parceria com a Faculdade São Bento, nós temos uma parceria com a UFBA, né? Nós temos uma parceria com outras entidades que fazem algum tipo de repasse, né? Então, por exemplo, a Mesa Brasil com alimentação. Então, outras com a Defensoria Pública para a garantia dos direitos, né? Então, nós não trabalhamos sozinhos. A nossa equipe é uma equipe especial, porque nós, quando estávamos pensando em formar o projeto, em criar o projeto, pensamos, é preciso que tenha a cara do povo da rua. Então, na equipe, tem 2 pessoas que vieram da situação de rua e que hoje eles dão um exemplo para as pessoas que chegam aqui, né? Quando eles se deparam com essas pessoas que estavam na rua junto com eles, você está aqui trabalhando de carteira assinada, você deixou as drogas, você deixou a rua, então se você conseguir, eu também posso conseguir. Então isso é muito bonito.
valeu a pena, valeu a pena. Sou pescador de ilusões, sou pescador. No próximo bloco, você continua acompanhando a entrevista com a professora e mestre Isaura Cunha, assistente pastoral na Diocese de Boston, nos Estados Unidos, sobre a síndrome pós-aborto e o trabalho do projeto Raquel no atendimento a mulheres que passaram por esse trauma. O intervalo é rápido, não saia daí. A Pastoral de Comunicação realiza nesta quinta-feira a primeira capacitação em comunicação organizacional pastoral. A formação será nas Doroteias, a partir da 1h30 da tarde. O objetivo é reunir coordenadores arquidiocesanos de pastorais e de movimentos, além do corpo administrativo da Cúria Metropolitana, para uma reflexão sobre as estratégias de comunicação para a ação pastoral da Arquidiocese de Salvador. Para mais informações, 4009-6604. A Paróquia Nossa Senhora da Luz está com inscrições abertas para os cursos de cuidador de idosos e culinária para festas. Os interessados devem procurar o Centro Comunitário da Pituba. Para saber mais detalhes, 3344-2414. Do total de mulheres que praticaram o aborto, cerca de 85% apresentam traumas decorrentes desse procedimento, que tem implicações sociais, psicológicas e espirituais. Então, existe um percentual de casos em que essa síndrome é manifestada? Sim, com certeza. Sim, nós podemos, o nosso atendimento, de uma maneira geral, pode dizer que 80% ou 85% destas mulheres se apresentam com esse tal síndrome, não é? Com esses sintomas graves de transtornos mentais, de saúde mental. E como é que essa síndrome pode ser tratada? Como é que é feito esse processo de cura? Este processo de cura, portanto, esse é um dos objetivos do projeto Raquel. É exatamente um processo de cura interior. Por isso tem que ser um trabalho integrado. Nós somos humanos, somos seres humanos e somos seres espirituais também. Portanto, este trabalho tem que ser paralelamente trabalhado. Esta parte do síndrome de pós-aborto é normalmente trabalhado a nível psicológico, primeiro, e depois também com a parte espiritual. Porque a maior parte destas mulheres que nos vêm procurar são pessoas que trazem valores religiosos e valores morais. Portanto, essa parte é muito importante para ela, a parte de valores religiosos. Mas esta parte de depressões e de ansiedades e tudo isso tem que ser trabalhado um bocadinho na área de psicologia. Algumas delas têm necessidade, eventualmente, de ser tratadas a nível de medicamentos, não é? Porque vêm tão descompensadas quando nos vêm procurar, que é difícil lidar com elas logo, a não ser que nós conseguimos regulá-las com um pouco de medicamento, com um antidepressivo, uma coisa leve, mas depende de como elas se apresentam. A maior parte delas tem que ser tratadas com um pouco de medicação, para depois podermos começar este trabalho. É um processo, não é? Como nós compreendemos, é um processo de cura interior. A última mulher que eu atendi foi há coisa de 3 semanas, tinha 83 anos. E acho que foi, portanto, um processo muito longo. Ela só, portanto, há 3 semanas conseguiu realmente falar sobre este caso que se passou na vida dela quando ela tinha 18 anos. Ainda tem essa questão que as mulheres nem sempre conseguem aceitar essa realidade que é psicológica, social, espiritual. E é um segredo, não é um segredo que é mantido aqui dentro da mulher, que muitas vezes nunca é, elas acabam por falecer e morrer e tudo isso, e nunca é divulgado, não é? Por causa de vergonha, de famílias, social, de estigma, têm grandes dificuldades e vivem uma vida turbulenta, não é? Quer dizer, elas acabam por desenvolver uma vida de família, têm outros filhos, outras situações e tudo isso, mas nunca conseguem, vivem uma vida desassociada, porque nunca conseguem resolver esta parte. Este segredo, não é? Que elas o contêm durante muitos anos. É muito longo o processo de cura, não tem um parâmetro específico para dizer vai durar tanto tempo essa cura. Não, quando elas procuram o Projeto Raquel, é o primeiro passo para se começar a lidar com o problema, não é? Agora, todas elas vêm com uma situação diferente, uma história diferente, um contexto diferente. Umas já trazem problemas, outros tipos de problemas, outras vêm sem problemas, que é só resolver aquela parte moral e religiosa. Portanto, o processo depende de mulher para mulher. Pode resolver
num mês, 3 meses, como podem dar ali 2 anos a tentar resolver o problema. Depende do historial que a pessoa já traz e, portanto, a idade também e a facilidade também de resolver o problema. E o apoio espiritual nessa hora, né? É fundamental para que essa mulher consiga trabalhar melhor também, né? Exatamente. Por isso, muitas das mulheres, durante os anos que elas tentaram resolver o problema por elas próprias, entravam e saíam em confissões. Elas confessavam o problema, não é? Mas não se conseguiam, como elas fazem, como elas descrevem, perdoar-se elas próprias. Muitas delas dizem, eu sei que Deus que me perdoa, mas eu não me consigo perdoar a mim própria. É um processo doloroso você testemunhar a morte do seu filho e ser conivente com aquilo naquele momento, independente das razões. São várias as razões que podem, com certeza, fazer com que a mulher passe por isso, mas o processo é complicado por isso, né? É complicado, exatamente, é um processo complicado para elas, mas é um processo muito importante, porque quando elas conseguem liberar e conseguem sentir esta experiência de perdão, elas são pessoas que depois funcionam perfeitamente normal na vida delas. Portanto, é um problema que fica resolvido, que não é um problema que a pessoa, é um problema humano que não vai completamente esquecer, mas tem a capacidade de arrumar. Portanto, este problema não bloqueia a vida dela mais, não é? Não paralisa aquela vida, mas fica arrumado. Tem esta capacidade de arrumar o problema aqui. E elas depois já podem viver uma vida mais livre, mais tranquila, mais de paz, não é? No próximo sábado, a PASCOM oferece o curso que ensina a valorizar as ações da igreja através da fotografia e será ministrado pelo fotógrafo do jornal São Salvador, André Machado da Silva. Para saber como participar, basta ligar para o número 4009-6604. De 28 a 30 de março, a Pastoral da Saúde da Arquidiocese de Salvador vai sediar o primeiro Congresso da Pastoral da Saúde Nacional. Durante o encontro, serão discutidas as práticas integrativas e complementares no SUS e também haverá um debate sobre a sabedoria popular. O evento acontece no Instituto Frei Ludovico, no fim de linha de Luiz Anselmo, e é voltado para agentes religiosos e profissionais da área de saúde. Você pode obter mais informações no site www.pastoraldasaudenacional.com.br e por telefone o número é o 4009-6685 ou 6684. O Chão em Paz faz agora mais uma pausa. Nós voltamos já. Formar uma família e ter outros filhos após o aborto como maneira de compensar a dor causada pelo processo é uma tendência natural de quem passa por essa experiência, mas é preciso diferenciar as situações e aprender a lidar com o trauma. E ter outro filho depois dessa situação é um fator que ajuda também, né? Criar uma família mais tarde, não para compensar o problema, porque a tendência destas mulheres pós-aborto, logo a seguir, é tentar compensar ter outros filhos. Portanto, isso psicologicamente não é saudável também. É porque não substitui, claro. Exatamente. Né? Portanto, psicologicamente a tendência é tentar compensar por aquilo que fizeram. Não, nós temos que lidar com o problema, resolver o problema, para que esta pessoa tenha umas condições saudáveis para poder ter outras crianças e outros filhos e uma família saudável. Mas não para compensar com outros filhos por aquilo que fizeram. Portanto, essa parte já não é saudável psicologicamente. Uhum. E tem crescido o número de mulheres que vêm procurando esse apoio psicológico e espiritual no Projeto Raquel? Aqui em Salvador, sim, eu penso que aqui que já houve bastantes casos, já foram atendidas pelo menos umas 15 a 18 mulheres. É um programa, é um trabalho relativamente novo, as pessoas ainda têm um pouco de dificuldade de compreender que tipo de trabalho é. É um trabalho extremamente confidencial, porque nós compreendemos que temos que respeitar a dignidade de cada mulher que nos procura. E como é um trabalho novo, as pessoas ainda têm uma certa resistência a compreender. O outro elemento aqui também que acontece no Brasil é que o aborto aqui no Brasil ainda é ilegal, ainda é um crime. De forma que a mulher se debate, encara com esta situação um bocadinho complicada, não é? Quer procurar, mas não tem confiança, não sabe quem é a pessoa que vai atender
Acaba sendo uma barreira, né, essa questão legal. Ainda é um bocadinho de barreira, sim. E de que forma você avalia essa questão jurídica no Brasil e nos Estados Unidos também, onde você atua, né? Pois, é um pouco diferente, porque nos Estados Unidos, portanto, o aborto já foi liberado em 1973. De forma que é mais fácil para nós atendermos estas mulheres, porque elas não têm o problema de ver o aborto como crime e de ser ainda ilegal aqui como no Brasil, não é? Portanto, o atendimento e elas chamarem é um pouco mais fácil. Nesse aspecto, mas a nível psicológico, é exatamente o que se passa aqui no Brasil. A dificuldade. É o mesmo processo. Sim. Quando nós começamos a divulgar o trabalho nas paróquias, dentro das dioceses, e assim, elas leem, tiram um número de telefone, levam para casa e às vezes guardam durante 6 meses, 1 ano, e só depois desse tempo é que se preparam e estão dispostas realmente a falar e a telefonar e a pedir ajuda. Cada um tem um tempo, né, para aceitar aquela realidade. Exato. Portanto, isso é uma experiência universal, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, como no outro lado qualquer. Agora, a facilidade e a liberdade de fazer estes telefonemas e de procurar ajuda, com certeza, nos Estados Unidos é um pouco mais fácil, porque aqui ainda há este problema da legalidade do aborto. Não é? Então, a gente espera que no Brasil e em Salvador, onde esse projeto atua há 15 meses, as mulheres possam procurar mais esse trabalho de vocês, que é psicológico e espiritual e que tem uma importância fundamental. Então, agradeço pela sua participação aqui no programa Chão e Paz. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Eu agradeço também pela sua presença e por todos aqueles, e que Deus os abençoe todos aqui em Salvador para que este trabalho se concretize e se desenvolva. A transmissão dos ensinamentos de Cristo, de geração para geração, tem como um dos protagonistas agentes fundamentais nas paróquias, os catequistas. Para cumprir essa missão, eles sempre renovam a fé e os conhecimentos bíblicos e, claro, se atualizam para encontrar a melhor forma de se comunicar com as crianças de hoje. Transmitir os ensinamentos de Jesus para as novas gerações. Este é o objetivo dos catequistas e para executar essa missão é preciso se aprofundar na palavra e na Eucaristia. Por isso, uma vez por ano acontece em Salvador a Semana Catequética, que na edição 2014 abordou 3 dimensões. O catequista precisa estar atualizado para saber atualizar a mensagem também, dominar essa linguagem atualizada, saber conversar com a criança, com o jovem, com o adolescente, o adulto também, que todo mundo hoje está correndo atrás da novidade, né? E a novidade maior é Jesus Cristo. Então, ser Jesus Cristo precisa ter uma forma interessante de anunciá-lo, de proclamá-lo, né? Para que todo mundo tenha o desejo de se aprofundar cada vez mais no conhecimento da pessoa dele, de Jesus. Um dos aspectos desse tripé composto por ser, fazer e saber fazer inclui o ensinamento sobre o real sentido do dízimo. Esse gesto deve ser compreendido pelas crianças como um ato de partilha e não a doação de dinheiro para a igreja. Na catequese, a gente aborda isso com a criança de uma forma mais lúdica. Por exemplo, a questão da partilha. Eu partilhar o meu lanche, eu partilhar o meu eu partilhar um brinquedo, ter o dia do brinquedo com a criança e fazer com que ele se desapegue daquele brinquedo, permita que o outro brinque, a deixar de lado essa não prática da partilha na catequese, que é algo que às vezes as pessoas ainda confundem. Olha, você está pedindo dinheiro à criança? Não é dinheiro, é ensiná-la a partilhar. Para ensinar é preciso aprender a transmitir o conhecimento. Isso é feito na Escola Arquidiocesana de Catequistas, que deu régua e compasso para esta catequista. A escola tem uma formação de 2 anos, são 8 disciplinas divididas em 4 semestres, 4 oficinas e um estágio supervisionado já no final do curso, que permite a gente aplicar o que a gente aprendeu na escola com a supervisão de alguém já formado pela escola, né? Há mais de 20 anos, Renilda Silva trabalha com a formação religiosa de crianças e adolescentes. Nesse período, ela observou a transformação do público infantil, cada vez mais tecnológico. A criança hoje com 7, 8 anos já usa a internet, já sabe usar a internet. Então a gente tem que ter aquele cuidado e transmitir, ter que saber transmitir esse conhecimento à criança. Passar o que Jesus veio aqui passar para nós desde pequeno, né? Feliz aquele que aprende
e anda no caminho do Senhor enquanto é pequeno, porque assim é um adulto, forma-se um adulto feliz, um adulto consciente, um adulto que verdadeiramente encontra o reino de Deus e assim vai para a eternidade, com certeza para junto dele, né? O Chão em Paz fica por aqui, mas você pode manter contato com a nossa equipe através do e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você fica sabendo o que acontece na nossa igreja e revê outras edições do programa. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão em Paz.